sabe? Então, primeiro ponto. É no mesmo. Oi? É do computador. Estamos no café? Não vou café? Nossa, né? Eu vou dar o braço para disparar e não vai ter feliz desperdiçar. Bom, gente, 15, dentro da discussão da sexualidade, vai ter uma importância muito grande, porque ele vai ser ele que vai trabalhar em sexualidade, ele que vai estudar, ele que vai usar como referência de sexualidade. E aí ele vai trazer algo de muito interessante, que é o seguinte: ele vai dizer que a homossexualidade e a heterossexualidade, elas são os dois pontos extremos da sexualidade. E que há, dentro da sexualidade, várias nuances, várias outras formas. Então, ele vai dizer que, de alguma maneira, todos nós somos bissexuais em algum nível, em algum grau. Então, por exemplo, se a gente admira alguém, se a gente é fã, aquele super-herói que a gente gosta, isso é uma demonstração de uma certa bissexualidade, que a gente se apaixonou por aquele indivíduo, para que a gente sinta esse sentimento. Depois disso, a gente vai estudar a vida afetiva. E aí a gente vai ver essa questão de paixão, de amor, e a gente vai ver que paixão é uma coisa que ela sempre vai existir nas nossas relações. Porque para a amizade iniciar, é necessário que a gente se apaixone pelo outro. Né? O amor se iniciar, a paixão acontece. Então, ele vai dizer que os indivíduos eles são bissexuais em algum nível, em algum grau, eles têm essa intensidade de bissexualidade. Para as mulheres, inclusive, nós homens temos dificuldade de lidar com isso. As mulheres são mais tranquilas na hora de lidar com, de se assumir, de lidar com a sexualidade em geral, é algo mais fácil para elas. Né? E aí, o 15 ele não vai trabalhar com indivíduos isolados, né? Então, ele vai trabalhar com coletivo. E aí, uma das críticas que eu quero fazer ele é porque ele pegou um seleto grupo de pessoas e aí ele falou que aquilo ali se aplicava para a sociedade, entre aspas, né? Deixa eu ver. E aí ele vai trazer aquilo que eu tinha dito antes, que a heterossexualidade e a homossexualidade elas são os polos de extremidade, né? Então, ou você é hétero ou você é homo, esses são os dois polos que a gente chamaria de binarismo, de dualidade. Dentro deles há várias outras divisões. E aí tem um estudo que vai dizer que são mais ou menos 55 divisões de sexualidade atualmente. Então tem pansexual, tem assexual, tem, enfim, são tanto que essas que eu cito são as mais comuns, mas tem uns que eu não conheço e não tenho condição de acompanhar. Então, é muito trabalhar esse ponto de sexualidade é muito amplo, né? Esse monte de como se fosse vários ensaios pode se despertar. Não é que seriam despertados, aqueles como se o indivíduo ele se identifica, porque você dá a liberdade do indivíduo dele se auto-afirmar. Então ele se afirma na maneira como ele acha que ele vai ser visto. E aí, o Foucault ele vai dizer o seguinte: eu não posso ser eu não posso ser Sócrates. Eu tenho que ser o Sócrates, negro, homem, hétero,
para que a sociedade viveja como Sócrates. Mas aí vai tornar-se um conflito que ele teve. Sim, pode ser um conflito dele. E é um tipo de conflito. Por isso que se cria esse monte de denominações. Porque é necessário que a sociedade que ele se enquadre dentro de um molde, de algo pronto. Então, se você não é neon, você é bi. Se você não é bi, então você é pan. Se você não é pan, então você é assexuado. Se não é assexuado, e aí foi se criando diversas nomenclaturas. Pansexual. Pansexual. A pessoa. Gente, eu não tenho estudo mais aprofundado. Mas o pouco que eu conheço ela é como se ela sentisse atração por qualquer coisa existente. Ela pode se atrair pela cadeira. É algo meio esdrúxulo, mas é. Então ela sente atração física pela cadeira. Física e emocional, não só física. E aí existem várias nomenclaturas, assim, o assexuado. Eu só conheço essas. São tantas coisas poucas. Nesse sentido, a gente pode ajudar essas pessoas a ter um equilíbrio. Se aceitar, no caso, a gente ajudar a tirar um pouco de ser diferentes. Porque a gente. Nosso papel é a sociedade. Isso. O nosso papel é a sociedade. Isso. Mas assim, por exemplo, olha esse que falou então, eu me lembrei de um cara muito doidão, um pouco da década de 70, esqueci o nome dele. Você vê. Isso mesmo, você conhece. Aí eu ouvi uma entrevista dele um dia, ele falou assim, eu abracei uma árvore, foi o maior orgasmo que eu tive. Isso. Aí isso é um suicídio. Não, isso é uma forma de se relacionar. Daí eu vou graças a Deus. Isso aí. Porque, gente, a psicanálise. Dentro dessa questão da sexualidade, nada é definido. Nada é definido. Um sujeito, por exemplo, que transa com animais, não é definido. Tem partes. Por exemplo, o incesto é um desequilíbrio. Entendeu? O pai transa com a filha é um desequilíbrio dentro da psicanálise. É o limite. Mas se for um animal, não. Aí se a gente vai olhar as questões dele. Se ele não tiver problema nenhum em transar com o animal, o que a gente pode fazer por ele é tirar a culpa dele. Qual que é o problema dele? Mas não adianta. eu tenho esse problema para o animal. Eu vejo. No animal é um problema, agora para o indivíduo não é. A gente trata o indivíduo, não é? A gente trata, mas. Porque nós se preto não é um problema, ele não vai ele não vai querer trabalhar em cima disso. Porque dentro da. Eu lido com os animais, né? Então, assim, as veterinárias falam que tem coisas horríveis, né? Tem animais que acabam até sendo sacrificados. Então, não é muito feliz. Pois é, mas são duas situações diferentes. Uma coisa é você transar com a animal, outra coisa é você se relacionar com a questão com o animal. São duas situações. Eu estou pensando em anatomia. Porque, dependendo do animal, a anatomia é feita para um pouco maior. Por exemplo, a égua, ela também é um pouco maior que um cachorro, por exemplo. E normalmente as pessoas que transam com animais são animais de maior porte. Porque, olha só, se o indivíduo isso não é um problema, se ele fala para a senhora, para mim não há problema transar com animais. Eu não vejo problema nisso.
a gente pode tentar trabalhar com ele que para ele é como se tivesse superado, entendeu? Os órgãos profissionais possuem um paciente que não tem problemas em transar com o animal, vai se análise, vai resolver. Não é resolvido, não é resolvido. Mas é porque para ela não é culpa. Sim. O que a gente trabalha é culpa do mundo. Mas então o cara foi um trabalho de uma filha, mas o incesto já é uma outra questão. Porque o incesto é uma barreira que. Não seria uma barreira somente moral? Não. Porque é uma barreira mais do que social. Porque no momento em que a família ela se desenvolve no estágio que a gente fala, nós não vamos transar mais entre nós, no momento em que a gente transa com alguém da nossa família, é como se a gente retrocedesse. Entende? Então, isso que eu ia falar, o que acontece? Eu acho que um animal é exatamente a evolução humana. Lá a gente faz criancinhas de fora, tem ali, onde é o Mariano, aí tem Eu conheço a gente falar para isso. tem o Museu Mariano e antes de chegar ao museu, tem um jardim botânico e tal. E tem uma amiga que me fala do lado. E lá tem muitos macacos. Se você tem ideia, os macacos pegavam as vacas andando. Então, é só as vacas. Aí você acha que é uma habilidade na vaca, não sei o que é, no dia ela foi vendo uma galinha na vaca. Então, quer dizer, com o ser humano já acontece. Isso é diferente. Então, com o ser humano também não se sente assim, claro. Mas olha, evolução mesmo, bicho, assim, essa pessoa é menos evoluída, então ela age muito instinto, entendeu? Instinto tal, isso é porque a gente trabalha com demanda. Então, por exemplo, se o indivíduo chegar e falar assim, olha, estou te procurando porque eu trouxe animais e eu não consigo, sei lá, transar com a minha esposa, porque eu sinto mais prazer com a minha égua do que com a minha esposa. É um problema, porque está frustrando esse indivíduo. Muita gente é iniciada sexualmente com os animais. Então, vai lá, fazer sexo, aprender a fazer sexo com a égua. E ele acha que isso é comum. E quando ele compra um conceito que isso é comum, ele não sente culpa, para ele isso é normal. É como uma pessoa, por exemplo, que depois de um certo tempo sendo abusada, ela começa a buscar um abusador. Ela não sabe que aquilo ali é errado na cabeça dela, entende? Então, se ela sente culpa, não é errado. Mas é. Ela não sente, mas o indivíduo que fez sente. E ela não sente nesse momento, depois ela vai sentir. Porque ela pode recordar lá no início aquele fato que pode contrariar o que ela teve no momento. Aí para ela é uma coisa, ela não consegue superar isso. No momento em que a gente faz o pacto social, que a gente se civiliza, algumas coisas a gente estabelece. E aí, se a gente estabelecer, por exemplo, que é errado fazer sexo com animais, o indivíduo não vai fazer sexo com animais. Se ele fez em um momento e por algum motivo isso espalhar na sociedade, a culpa não vai partir dele. A culpa vai partir do outro que vai falar para ele, isso é errado. Essa a gente sente culpa, não é? Isso é errado. No caso do incesto, é algo muito mais entranhado. Porque não é estabelecido entre nós. Ele já está no pacto. O incesto é, olha, o pacto é, olha, a gente agora vai formar uma família. Para ela ser grande, eu vou transar com uma pessoa fixa. E para isso, a esposa vai ter um filho. Então, não posso fazer sexo com esse filho, porque meu alvo é a esposa. Então, é como se a criança ela fosse, o indivíduo filho, ele fosse excluído do processo sexual dos pais. Que é o processo sexual dos dois. Então, o incesto não pode haver por conta dessa civilização. A civilização é construída em cima do não incesto. Então, estudando a sexualidade, só não é que é considerado desequilíbrio, é só o incesto. Não tem desequilíbrio. Desequilíbrio é quando você faz algo sem medição. Mas não é algo que tem que te surpreender, por assim dizer. Entende?
Não é algo que vai te deixar, claro assim, abuso, estupro, isso continua sendo algo errado dentro da psicanálise. Só que há certas coisas que não tem esse fator desequilíbrio, por assim dizer. Porque tem que ver a história do indivíduo, como é que ele se encaixa nesse processo, por que ele faz dessa forma. Agora, eticamente, o profissional, o psicanalista profissional, ele chega a um paciente que tem essas falhas, mas ele não tem nenhum problema com aquilo. Ele acha perfeitamente normal, de repente ele foi até procurando um motivo, né? E durante a conversa, a anamnese comenta-se isso, que durante foi normal. Eticamente, qual seria o papel do terapeuta? Alertá-lo que isso aí seria um erro ou simplesmente deixar para lá? O que você acha? Aí depende do que você trabalha com ele. Se você quiser trabalhar isso com ele, você pode perguntar para ele por que ele faz isso. Sem surpresa, sem julgamento, sabe? Isso. Por que você faz isso? Por que você trata com os animais? De forma que ele não se sinta julgado por estar tratando com os animais. E ele vai te falar, porque eu fui iniciado a fazer sexo assim. E aí você pode trabalhar isso com ele. Mas você não acha então que agora você mais maduro, você precisa continuar transformando nesse animal? Eu preciso, o que você precisa? E aí você vai brincando. Pode ser que no fim isso tenha uma causa lá porque isso lembra, faz ele se sentir próximo ao pai dele que ele nunca esteve. E o pai foi quem ajudou ele a iniciar a vida sexual com o animal, e aí, por isso ele faz o link, o pai me ajudou, então ele se aproxima do meu pai. Pode ser que não, pode ser que ele fale, não, eu cobri isso uns dias lá, minha esposa não quis fazer sexo comigo, eu fiz com outro animal. Tá, mas você acha que é sério? Porque a gente acaba tendo que trabalhar muito com o outro. Então a gente depende muito do outro. O outro é quem vai dizer para onde a gente pode ou não. Então, por exemplo, se a gente tocar nesse assunto e falar assim, eu não quero falar sobre isso, isso não me incomoda. A gente não pode seguir isso. A gente não pode seguir, porque aí a terapia acaba, a gente não consegue caminhar. Entendeu? Tem aquela frase, eu só vou até onde você me deixar ir. Então, os caras dizem que só vai quando você deixa ir. Então, olha, meu pai, o indivíduo, por exemplo, tem problema com a mãe. Não, porque meu pai, assim, sabe, mas é sua mãe. Não é uma monte de pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala da sua mãe, olha, a mãe é muito boa, não sei o que e tal, meu pai é vagabundo, entendeu? Ele não consegue focar. E aí, tanto para a gente, que está no terapeuta, quanto para ele, que nós não avançamos em terapia. E aí, se você insistir com ele ali, eu falar, não, mas eu já falei que minha mãe não tem problema. Por que você está querendo insistir com a minha mãe? Então, é isso de escavar um dia de cada vez. Então, se para ele não tem problema, pode ser que uma outra sessão se questione de novo e fale, não tem problema agora. Eu enxergo um bom problema. Porque isso vai muito dessa constituição da moral. Por exemplo, tem pessoas que não são casadas. Mas aí é preciso analisar para ver por que ele não é um desequilíbrio. Não chega a ser um desequilíbrio. Mas pode ser que seja um problema que ele tem, que ele não sabe por que ele está fazendo. Ele está fazendo isso. É algo que às vezes não está na consciência dele. Então, por exemplo, eu faço sexo animal porque para mim já é cotidiano, é normal. Não passa pelo meu consciente, eu não estou pensando, gente, é animal na minha frente. Isso aqui não é um ser humano, isso aqui é animal. Não passa pela minha consciência, isso é do inconsciente pro ato. Entendeu? Não tem esse processo de reflexão em cima daquilo. Alguns anos atrás eu vi um relato de um médico legista que ele transava com os cavalos e um dia dos dias ele separa do médico. E aí ele procura um psicólogo e fala,
A mim não interessa mais uma mulher viva. O que me dá prazer é o frio, né? O gelado, o homossexual vivo. Então, eles já não conseguiram perceber que isso estava fazendo mal a ele. Né? Porque o calor do mundo já não interessa mais. Tal era a quantidade, a intensidade de vezes que ele fez durante a vida inteira. Mas ele tem que ver como ele estava falando. Não, mas o cadáver frio. Isso aí é muito óbvio, sabe? Uma coisa fria. Você está entendendo? Então, Mas ele começou em algum momento gostando disso. tá bom. O que ele levou ele a falar? Foi quando o lance dele separa da mulher, de um legado dele, e não é porque o cara disse o seguinte: eu sou para também muito contigo, quero me falar. O problema dele não é transar com cadáver. É a mulher que você gelada com. E ele estendeu para o corpo. O problema não é transar com uma mulher, o problema é ser um animal. É isso que para a gente para isso é absurdo. Para ele não tem esse absurdo, ele não faz esse processo de reflexão de que é um absurdo. Entende? A pessoa que ela está, quando ela chega nesse nível não vou dizer que é uma psicose, mas nesse nível de inconsciência, o absurdo para ela não é claro, né? Entende? É uma mãe que abandona. Não é uma coisa ruim. Mas é por isso que a gente fala que é um desequilíbrio, porque a pessoa não está consciente do lado dela. Existe um desequilíbrio. Eu acho que se a pessoa não sente culpa de passar no animal, um dia ela vai sentir. Com a evolução, com a análise, Numa encarnação ela pode sentir. Numa encarnação ela pode sentir. isso, não? Agora, nessa encarnação ela não sente. Mas, tipo assim, com a evolução dela, um dia ela vai sentir. Sim, Ela vai perceber. com certeza. Isso faz sentido. Nessa hora, O que eu acho que você, na área sexual, quando tem muitas caras, então o que acontece? Transar, às vezes, com animal. Não na cara, porque a diferença de cara e de transar, às vezes, com cadáver, na cara, ali, porque é. Aí, a partir do momento que a pessoa não consegue fazer, tipo assim, não consegue transar com a pessoa, só não, aí tem problema. Eu não consigo ficar transar com a pessoa. Aí, A AIDS, por exemplo, é por conta de relações sexuais de animais. Pessoas nas guerras que faziam sexo com animais. E a única forma, hoje, por exemplo, em si, uns companheiros de guerra, ou alguns animais que não encontraram no caminho. Uma das teorias de como a AIDS vai surgir é nessa relação de sexual com pessoas e animais. A questão é que o Freud, eu acho que eu não consigo lembrar de coisas que ele fala, claro, no desequilíbrio sexual. Porque como para ele o sexo o desequilíbrio para ele vai estar na falta do sexo, por exemplo. Agora, o excesso de sexo, o Freud não chega a ser um desequilíbrio. Chega a ser um outro processo, mas que como ele se fala uma teoria do sexo, né, sexual, então não chega a ser essa falta. E assim, eu não sei se o indivíduo, você tinha falado, ele vai ter que lidar com isso. Pode ser que ele já lide, porque o que é o trauma? É a lembrança que a gente carrega energeticamente como sentimento daquele momento. Então, por exemplo, quando eu lembro de um estupro, eu não estou lembrando só de estupro, eu estou revivendo ele. Se eu estivesse lembrando, eu somente lembrar. Ele ia estar lá e aqui hoje. Quando eu lembro, eu tenho trauma, eu revivo isso. Eu sinto as dores, eu sinto tudo novamente. Então, essa lembrança ela tem uma carga energética. O objetivo é que a gente retire essa carga energética e que Deus só seja uma lembrança. E a forma como ele retira essa carga energética é falando. Então, pode ser que o indivíduo. Eu não sei porque, quando começou isso, nem por que começou. Mas
para mim é tranquilo, né? Mas o que pode acontecer é o seguinte, conversando com relação a isso aí, a pessoa vai se soltando, né? Se houver essa transferência, possivelmente, durante ele falar, ele possivelmente estará refletindo sobre a ação dele. Né? E isso pode reparar a consciência que ele possa agir de uma forma equivocada, definindo para o ser humano contrário à lei, né, de Deus e Pai, ele pode reparar a consciência, não se sentir culpado, mas deixar de fazer aquilo, para procurar uma coisa que seja dentro da normalização. É que como o meu absurdo, ele não se escuta. Então eu tenho que falar para que ele se ouça. Então eu tenho que falar. Eu transo com animais. Eu tenho que falar, cara, eu transo com animais. Coisa bizarra. O que eu faço isso? Ele tem que ouvir ele próprio. Nós, enquanto canadistas, podemos olhar para fazer cara, você transa com animal, isso é bizarro. A gente pode falar isso para ele. Não pode. Porque a gente tem que olhar para ele no sentido. A gente não pode olhar para ele e falar assim, cara, você transa com animais. Isso é muito bizarro. A gente não pode falar de maneira nenhuma. Não pode olhar na cara de novo, tipo, eu transo com animais. Tipo assim, julgar. Não, a gente tem que se manter sempre. Eles queriam perguntar se você acha que isso é errado, a gente não deve falar que isso é errado. Exatamente. O que você acha? Eu não pergunto para ele, o que você acha disso? A gente tem que fazer com que ele mesmo ouça ele próprio. Daí que está a questão. Ele vai perceber e assim é sobre errado. Se for mesmo, ele tem que agir. Exatamente. É o ouvir ele. Mas eu particularmente não conheço um caso, graças a Deus, de pessoas que transam com animais. Eu estou dizendo, mas deve ser algo meio. Pessoas que transam com cadáver. Deve ser. Não, porque deve ser muito complexo, né? Você, tanto com animais, quanto com cadáveres, que é algo que foge do nosso habitual. A gente não está acostumado com esse tipo de. O Adriano está falando que é o limite, mas se a gente for tiver lá, é uma oportunidade para a gente, possivelmente, eu também tenho essa dificuldade. Mas para mim, eu acho que Você pode trabalhar com ele, você pode trabalhar com ele. será que eu consegui trabalhar sem. A questão é essa. Eu acho que minha cara é muito transparente, eu consigo fazer cara de paisagem. Mas a verdade é só, se você. Sabe, Marcelo? Isso é isso. É bastante isso. O Freud, para mim, ele não conseguia fazer cara de paisagem também. Por isso que o paciente ficava deitado e ficava atrás de você, tadinho. Porque esse ritmo ele não era fraco, assim, ele tinha que ficar no jeito que o paciente não pudesse ver o negócio dele. Depois que o paciente fizer a transferência com você, aí não tem mais problema. Você pode fazer a cara que for, que ele vai confiar em você. Agora, até ele fazer essa transferência, demora um certo tempo. Não! Agora, tudo que a gente quiser trabalhar com o paciente, a gente consegue se a gente tiver um pouco de paciência. A gente tem que trabalhar de primeira. Mas se eu pouco de paciência, à medida que ele vai refletindo, a gente vai conseguindo trabalhar com ele. Só que é necessário que a gente consiga dosar isso, porque tem paciente que a gente vai trabalhando e ele não alcança. Aí vai trabalhando, ele vai melhorando você e ele. Não, porque assim. Tá bom, então. Então vamos lá, vamos fazer. Então, o que você acha de você tentar se reconciliar com a sua mãe? Tudo bem. Porque se reconciliou com a sua mãe, não continua não. Então, fica nessa vida aí, nunca vai. Aí, nem você consegue, ela não segue ele. Agora, quando o paciente está compromissado de querer realmente fazer a terapia, aí na evolução você consegue trabalhar em todas as questões dele. Então, chega um momento que parece que ele não tem mais questões. Você começa a conversar com ele assim, e aí, qual o seu problema? Não tem. Aí fica mais igual para mim, você desculpa, você está conversando com um amigo seu. Até que ele solta alguma coisa, você voltou. O que você tem isso aí? Fala para mim. Porque assim, sabe, e vai. Chega essa terapia que o paciente parece que ele não tem mais problema. Ele fala, tá curado, posso dispensar. Não, Mas como é que você vai saber a hora que você dá algo para ele?
Pois é, ele tem como, quem dá aula é ele. Você não dá aula. A terapia é eterna. Porque o indivíduo sempre vai ter alguma coisa que ele vai querer falar, que ele vai querer discutir. Então, mesmo quando ele fala assim, para mim está tudo bem, está tudo ótimo, resolvido, Mas eu quero mas mais. se ele tiver alguma coisa acontecendo, ele vai querer continuar. É isso? Não, por exemplo. Pode ser esse momento que vocês vão chegar e vai ligar, ou vai atender o fulano. Vão falar sobre o irmão, mas e aí? Alguma questão? Não, acho que eu resolvi muito bem que tinha discutir. Como é que foi isso? Como que eu tô saindo? Eu comecei a conversar com amigos. E vai ficar uns 2, 3, assim, uns 2, 3 vendimentos desse jeito, até que ele vai soltar de novo. Aí você percebe o que acontece no cotidiano. Pode ser. Que ele não está deixando de esclarecer agora. Te dando a impressão que você é profissional. Está tudo bem? Ele vai querer continuar. Sim. Mas se ele quiser, você liga na casa. Ele vai embora. Já pode oferecer a pessoa muito forte. Vamos lá, eu estou aqui de graça. Não, lá que você fala, não, olha, eu acho que você precisa. Por quê? Não te amo. Porque possivelmente, eu acho que você sente muito problema. Mas às vezes você pode que é o terapeuta, porque às vezes acontece quase uma semana, uma coisa científica, quase como ele toda aquela transferência, como se fosse aí, um amigo. Mas que ele passa a confiar, eu continuo na possibilidade de terapia. Engraçado que você falou o seguinte, que é essa zoofilia, limite da minha mãe, por exemplo, é casais de amor livre, de poliamor. Para ela, casais de amor livre, de poliamor. Se a pessoa se relaciona. Isso, tem casamento aberto. Eu não quero casado com mais de uma pessoa. Para ela, não é. Não, aí para mim, não se trabalhar. A mãe são iguais a arranjos familiares. Não dá, não consigo. É o que ela não consegue trabalhar. Acho que na realidade, principalmente nós mulheres, isso eu vejo em horário, por exemplo, em área de formação de Deus. Então, tem algumas coisas na área que a gente já sabe que não é. Por exemplo, no meu caso, e as outras áreas assim, pedofilia, jamais, para defender o menor, porque eu não consegui, vou fazer um trabalho na área de terapia. Não dá para pegar o menor, porque apertar o quarto. Centralidade do plano. Não, mas não é mesmo, é o limite. Isso que acontece. Isso que acontece. Tem que ser consciente. Então, assim, das profissões que você sabe que vai fazer uma consequência. É claro que é uma coisa que não dá. Você não vai ter que fazer transferência. Isso, não conseguir, né? Então, é fato. Meu pai, por exemplo, o limite dele é usuário de droga. Ele não consegue trabalhar com o projeto, ele falou, trabalhou durante um tempo, mas ele mesmo tem muita coisa que ele não consegue fazer transferência. O usuário já trabalhou com traficante de droga. Agora, eu sou traficante, eu faço tanto mês, tenho tanta coisa, tal coisa, e trabalhou com o cara, tentou adquirir, mas ele não conseguiu. O cara saiu, não procurou o cara porque ele não conseguiu fazer essa transferência. Então, os Estados Unidos também tem esses limites. Por exemplo, na aula de sábado passado, e aí estava falando sobre isso. E uma das pessoas falou assim: imagina você pegar um cara que você sabe que ele era estuprador de mulher e ele vai procurar atendimento com você. O que você faz? E aí tem uma aluna lá de Petrópolis que ela pegou um cara que era estuprador, pediu para ser tratado por ela. Ou não, quero fazer um com você. Claro que tem todas as autoridades, né? Ser mulher, então já foi, né? Mas ela fica sozinha com ele dentro de uma sala durante vários minutos. Eu vou usar com segurança. Para dar uma pessoa que. Eu entendo que nós precisamos trabalhar esse nós. A partir do momento
chega um paciente, ele chega como se fosse uma bagagem fechada. E ali vai abrir e estiver ali, você vai falar que eu trabalho com você. Não, nós não trabalhamos com Você com sinceridade. sim. Mas olha, Conceição, para que a terapia flua, é necessário que haja uma transferência de um para o outro. Então, o paciente precisa se ver o paciente precisa se ver e eu preciso me ver no paciente. Se eu não consigo fazer isso, não tem transferência. Não tem terapia. Eu iniciei com uma psicóloga e ele pegou aí a nossa primeira terapia, né? Nossa anamnese e tal. E ele falou assim: olha, nós vamos conversar e a partir dessa conversa eu vou ver se eu te aceito ou não. Por quê? Nós temos que ter. Tanto você tem que confiar em mim, né? Aí a gente tem que ter uma relação de empatia. Se eu não sentir uma empatia com você, não tem como trabalhar com você. Aí eu vou dispensar. Claro, então assim, a psicóloga também é a mesma coisa. Eu até conversei com ele, mas aí ele era professor na família, aí foi transferido, aí eu fiz umas 3 sessões só e aí eu tive que parar. E com a psicóloga também, a mesma coisa. A fala dela foi essa. A gente tem que estabelecer tem que ter uma empatia. Se eu não sentir essa empatia com você, eu vou te dispensar. Eu tenho que dispensar isso. Eu acho muito que eu particularmente, eu falo assim comigo, eu acho muito complicado isso, porque a pessoa já vem com um problema, né? Para você. Eu sou paciente, eu já chego, já é complicado para mim chegar até você, já acho difícil, eu sei que é um problema sério, eu acho muito pesado a minha carga, mas eu, poxa, de falar no seu nome, eu acho que ele pode me ajudar. Quando eu chego para você, aí você diz não para mim, eu acho que isso vai sobrecarregar ainda mais. Aí, eu não posso de jeito nenhum, amiga, não. Nossa, se eu estou tocando, eu acho que precisa de terapia. Nós precisamos fazer a nossa terapia para nós saber como lidar com as questões do você. Igual eu estava falando aqui com você, isso é mais de nós mesmos, nós somos mais emocionais que racionais. E por que isso no direito também? Porque o homem tem problema, então você tem problema com o tipo de paciente. Entendeu? E o que acontece? Senão você não vai dar seu honesto com você, nem com a outra pessoa. Entendeu? Se você perguntar, você sabe que você não vai poder ajudar aquela pessoa na profundidade que ela precisa. Porque se o caso, realmente, pode ser um caso mal resolvido comigo, eu não aceitar o menor, mas eu tenho essa certeza. Entendeu? E eu tenho questões para levar na terapia, que eu faço terapia de pedofilia, que não é violência. Entendeu? Então, como que eu vou levar um caso que, sabe? Tipo assim, eu não sou pedófilo, como eu vou levar nessa com a aceitação do outro. Entendeu? É porque o outro, tipo assim, às vezes eu não aceito o outro porque está em mim. Mas no meu caso, eu não aceito eu não aceito o outro por questões morais. Claro. Entendeu? Então, o que acontece? Como que você ajuda aqui? É lógico que se você falar assim, não vou pegar essa cara, você geraria a rejeição da pessoa. Mas a situação não é de sinceridade. Você não tem que fazer cara de paisagem para tudo. E você ainda deixa a pessoa também, entendeu? A pessoa não tem sinceridade. Você não tem o seu caso, mas eu digo que você não tem correto de sinceridade. Entendeu? Claro que você vai chegar não vou pegar seu caso, sem dar uma necessidade, você tem que dar, mas só que, assim, no meu ver,
da minha pessoa, você tem que saber o seu limite. Igual eu tenho amigas que fazem a mesma saída dela. Então, tipo assim, não é só a relação com dinheiro. E por que não sabe? Exatamente tentativa e um terapeuta não fala, entendeu? Então, principalmente nós que somos espíritas, eu acho que o que menos importa é a relação com dinheiro. E sim a relação com o ser humano. E se você sabe que você não vai poder ajudar aquele ser humano, porque a terapia é fantástica. Eu falo para assim, João, todo mundo fala a vida toda para fazer terapia e eu acho que depois que você faz, gente, é um desastre. Você conhece o seu mundo. Então, o seu mundo se abre, tipo assim, para mim, hoje, é a mesma coisa que existe na face da terra. Aí eu falei no João, então, assim, esse retorno deve ser muito bom, porque essa sensação de você libertar o outro de uma pessoa que nem sabia que estava. Porque, na realidade, a gente vive em algumas pessoas que a gente não sabe. Né? Porque o nosso mundo inteiro é muito nosso. Então, você pensa em desvendar aquilo, ele é fantástico. Entendeu? Então, você tem que dar todo esse dinheiro. Então, se você é uma pessoa que você não vai conseguir destravar o inferno,